viagens missionárias. A gente vai ver as viagens missionárias que ele fez, porque após ele se converter, ele saiu pregando o Evangelho de Jesus. E ele fez isso com a mesma ênfase que ele pregava o judaísmo. Ele era realmente um homem muito enfático. E o que ele acreditava, ele saía falando e pregando e brigando pelo que ele acreditava. Então, a partir do momento em que ele creu em Jesus, ele saiu falando de Jesus, ele saiu pregando Jesus, ele saiu pregando a fé. E ele teve que viajar porque aonde ele estava, onde ele se converteu, as pessoas não acreditavam nele. Ninguém acreditava naquela conversão, naquela diferença brusca de vida que ele teve, né? Até ontem o cara queria matar a gente à espada, e hoje ele já está pregando amor, dando beijo e abraço a todo mundo, e falando de Jesus, e falando que a sua vida mudou. Então as pessoas não acreditavam, né, em tamanha mudança. Poderia ser um golpe, poderia ser uma estratégia para que ele chegasse e matasse mais pessoas, então as pessoas não acreditavam, então ele teve que sair dali. A primeira viagem dele está narrada lá em Atos 13. Você consegue, Thaís, projetar a viagem? Pastora Thaís? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, vou colocar aqui. Então tá bom. Tá. Então, lá em Atos 13, fala da primeira viagem missionária que ele fez. Que ele partiu de Antioquia com Barnabé. O começo de Atos 13 diz assim: havia em Antioquia, na igreja local, profetas e doutores. Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância de Tetrarca Herodes, e Saulo. Celebrando eles o culto em honra ao Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo: separai para mim Barnabé e Saulo, para a obra a qual os destinei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhe as mãos e despediram-nos. Então, foi aí que ele viajou para Antioquia, para Chipre, e para uma região que hoje faz parte da Turquia. Isso está narrado lá em Atos 13. E ele, é lógico que ele chegou pregando com toda a ênfase que ele fazia. E alguns aceitaram, muitos aceitaram, e um pequeno grupo não aceitou, né? E esse pequeno grupo que não aceitou fez aquele motinzinho lá que a gente conhece. Eles chamaram ali umas mulheres e fizeram realmente um motim. E tiraram ele de lá. Ele saiu de lá. Ele fez curas e ele fez milagres. Eles evangelizaram a cidade e conseguiram fazer um bom número de discípulos. Isso lá em Atos 14. Finalzinho de Atos 14 diz isso. Depois de ter evangelizado essa cidade, conseguindo fazer um bom número de discípulos, regressaram para Listra, Icônio e Antioquia. Confirmavam o coração dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé, dizendo-lhes: é preciso passar por algumas tribulações para entrar no reino de Deus. Essa é a fala de Paulo. Em cada igreja que eles passaram, eles designaram anciãos, e depois de terem orado e jejuado, confiando-nos ao Senhor em quem tinham crido. Atravessando então a Pisídia, chegaram a Panfilha. Após anunciarem a palavra em Perge, desceram para Atalia. E de lá eles navegaram para Antioquia, de onde haviam sido entregues à graça de Deus para a obra que havia realizado. Ao chegar, reuniram a igreja, puseram-se a referindo tudo o que Deus fizera com eles, especialmente abrindo aos gentios a porta da fé. Eles permaneceram depois
não pouco tempo com os discípulos. Eles ficaram lá por um tempo, por um bom tempo. E essa foi a primeira viagem que ele fez. Começa a narração dela em Atos 13 e termina em Atos 14. Atos 14 inteiro faz isso, fala sobre isso. A segunda viagem missionária de Paulo está lá entre Atos 16 e 18. Aí você coloca a segunda, por favor. Isso. Foi quando a segunda viagem de Paulo foi que explodiu o cristianismo, né? A segunda viagem de Paulo foi que fez ele criou igrejas na Cilícia, na Síria, na Cilícia, Chipre, Macedônia e Atenas. Gente, eu estou colocando o mapa, acho que só mais como uma ilustração, porque não dá para a gente, né? Mas mostra as cidades pelas quais ele passou, pelas quais ele pregou. E nessa segunda viagem ele ficou lá durante 18 meses. Essa segunda viagem dele durou 18 meses. E ele fundou comunidades modestas, comunidades formadas por pessoas mais modestas, né? E essa segunda viagem dele narra entre Atos 16 até Atos 18. Né? E fala também, foi lá que nessa segunda viagem ele não foi mais com Barnabé. Barnabé queria levar uma pessoa, queria levar Pedro, ele queria levar João, e Paulo não quis levar João. Aí eles se desentenderam e Paulo foi para essa viagem apenas com Lucas. Né? Eles tiveram uma encrenca feia. Né? Diz que a irritação deles tornou-se tal que eles se separaram um do outro. Né? Foi quando Paulo se separou mesmo de Barnabé. Aí ele foi com Silas. Ele partiu recomendando a graça de Deus, partiu com Silas para essa viagem. E foi lá em Atos 16 que eles pregaram, ele e Silas, e fala da prisão de Paulo e Silas. Né? Aquela passagem quando ele foi preso, que aconteceu que eles oraram, a igreja orava, e teve um terremoto, e eles foram libertos da prisão. Algumas pessoas vão até lembrar da musiquinha, né? Paulo e Silas na prisão, que eles oravam a Deus e de repente teve um grande terremoto. Thaís, pastora Laís, você lembra dessa musiquinha? Eu lembro aquela da Eixe Um terremoto vai acontecer. Não, eu lembro de uma outra mais antiga, mas eu vou poupar vocês dela, tá? Vou poupar vocês de me ouvirem cantá-la, ainda mais, principalmente logo cedo, né? Então foi que teve o terremoto, eles foram libertos, né? E eles estavam presos e mesmo presos eles começaram a cantar, né? Eles presos, eles cantavam. E foi quando teve um terremoto e as portas da prisão foram abertas. E foi Deus entrando com as providências com eles atendendo às orações da igreja. A igreja de Corinto foi fundada nessa viagem. A igreja de Corinto, que nós tanto ouvimos falar, que a gente tanto tem relatos sobre ela. A igreja de Corinto que trouxe tantas coisas do que não fazer, né? E tantas coisas que a gente também pode ainda ter, algumas coisas que a gente ainda pode ter como exemplo. Né? A igreja de Corinto, ela fala pra gente o que não ser, né? Então ela foi de extrema importância para o cristianismo.
Aí, vamos para a terceira viagem missionária de Paulo. Pode colocar a terceira, pastora Thaís, por favor. Que é narrada lá em Atos 18 e 19. Foi lá que ele fez essa viagem ele conheceu. Ó, Paulo, porém, permaneceu ali muitos dias. Depois despediu-se dos irmãos e embarcou para a Síria. Priscila e Áquila o acompanhavam. Né? Foi essa a terceira viagem ele fez acompanhado de Priscila e Áquila, que foram importantes também na vida dele. Ele foi a Éfeso e ele foi novamente a Corinto. Aí depois ele foi para Macedônia. Aí depois ele voltou para Jerusalém. Ele fez essa viagem e regressou para Jerusalém, para onde ele levava o resultado de uma coleta para os pobres. Ele fez coletas e arrecadou bens, arrecadou dinheiro para distribuir aos pobres. E ele foi preso e foi submetido a julgamento por um tribunal de César. Mas aí ele alegou a sua condição de cidadão romano e ele foi levado para Roma. Aí ele teve um naufrágio que interrompeu a viagem. E passado um tempo depois ele conseguiu chegar em Roma, onde ele viveu em relativa liberdade. Acho que aquela viagem liberdade vigiada. Paulo, o apóstolo Paulo, ele é considerado por muitos historiadores como a figura mais importante do cristianismo depois de Jesus. Isso porque ele foi uma personalidade de grande impacto mesmo, no início do movimento cristão, durante o Império Romano, reunindo inimigos poderosos ao longo da vida para espalhar a palavra de Jesus Cristo. Ele reuniu inimigos que queriam calá-lo, assim como fizeram com Jesus, como tentaram fazer com Jesus. Paulo reuniu esses grandes inimigos até porque ele saiu de onde ele estava e ele tinha muito fervor para falar as coisas. Ele falava coisas que feriam, que iam contra tudo que as práticas que eles realmente tinham. E ele mexeu com poderosos muito grandes. Por isso tamanha perseguição. As cartas dele que sobreviveram, né? As cartas que sobreviveram foram enviadas a várias igrejas que ele fundou. Nós temos acesso a várias cartas dele na Bíblia. Mas não são todas, é lógico. Então, as que sobreviveram tiveram uma enorme influência no cristianismo. Isso é inegável. As suas epístolas se relacionam com o nascimento do cristianismo, enquanto que o movimento sociocultural e religioso servem também como fontes históricas para diversos historiadores. Como eu falei na primeira aula, a história de Paulo, a vida de Paulo, não se tem relatos fora de Atos, né? Tudo falado ali em Atos dos Apóstolos. Né? Nós não achamos relatos em outros lugares. Então, grandes historiadores, diversos historiadores, eles usam o livro de Atos para pesquisas sobre a vida de Paulo. Né? Fontes históricas, eles usam o livro de Atos, tem tamanha importância que vários historiadores usam ele como fonte. Né? Até porque não se tem em outro lugar sobre a vida do apóstolo Paulo. Então, escarafunchando e pesquisando ali em Atos dos Apóstolos que eles conseguem saber alguma coisa com mais relevância sobre a vida do apóstolo Paulo. O livro de Atos mostra que Paulo levou o evangelho com o mesmo fervor com que ele levava o judaísmo. Ele foi perseguido, ele foi preso por várias vezes, como ele fazia antes, quando ele perseguia o cristianismo. A mesma maneira que ele perseguia, ele foi perseguido.
pelo fervor que ele fazia, né? E ele foi perseguido, torturado algumas vezes. Eu vou citar algumas vezes em que ele sofreu por tortura, sofrimento e torturas, tá? E esses sofrimentos em torturas não estão só em Atos, tem alguns relatos, tem só um relato, que é lá em Coríntios. Isso tudo que eu estou falando nós temos escrito, é fácil, dá para disponibilizar depois para vocês, é muito, muito fácil de fazer isso. Lá em 2 Coríntios 11, 32 e 33, nós vemos que Paulo teve que sofrer humilhação de ser içado por uma janela de uma muralha, como se ele fosse um criminoso fugitivo, a fim de escapar do apetite voraz de governantes injustos que queriam a sua cabeça. Eu acho, assim, não é vingança, né? Mas assim, Paulo viveu o que ele fez com as pessoas. Não sei se ele lembrou-se disso, né, quando ele estava passando, mas ele chegou ao ponto de ter que ser içado por uma janela, né, passado por uma janela de uma muralha, né, realmente como se ele fosse um criminoso, né, para escapar de quem queria a cabeça dele. Aí lá em Atos 13, 50 e 51, teve uma conspiração entre os judeus, mulheres e homens de alta posição, da cidade para expulsar Paulo da cidade pelo simples fato dele estar expondo o evangelho naquele lugar e havendo conversões. Ele não estava fazendo nada a mais, ele não estava cometendo crime nenhum, né? Ele estava simplesmente expondo o evangelho, né? Expondo o que ele realmente acreditava, e ele foi expulso dali. Os judeus conspiraram, né? Homens e mulheres de alta posição conspiraram para tirar ele dali. E houve conversões. Aonde ele falava, onde ele pregava, haviam muitas conversões. Por onde ele passava, Deus realizava grandes milagres através da vida dele, grandes milagres mesmo. E é lógico, é claro que isso incomodava demais aos poderosos, né? Aos praticantes do judaísmo, aos que eram contrários à fé que ele pregava, a nova fé que ele pregava. Em Atos 14 e 19, ele foi arrastado por uma multidão para fora da cidade e foi apedrejado por essa multidão. Provavelmente ele tenha desmaiado, fato que fez a multidão achar que ele estava morto. Aí a gente começa a lembrar lá de Estevão, né, do apedrejamento de Estevão. Ele realmente não foi morto por ter desmaiado, né? Achava que ele estava morto. Isso está lá em Atos 14, versículo 19. Em Atos 16, 23 e 24, ele foi preso porque ele expulsou um demônio de uma jovem adivinhadora que dava muito lucro aos que exploravam. E é claro que as pessoas não ficaram felizes porque ela dava muito lucro, né? Aí por isso ele foi açoitado e lançado na cadeia. Ficou com os pés amarrados em um tronco, né? Ele apanhou bastante e ficou na cadeia com os pés amarrados porque ele expulsou o demônio de uma jovem. E ali mexeu no bolso. Quando mexe no bolso das pessoas, mexe com, né? Você mexe com tudo, mas não mexe no meu bolso, né? Em Atos 17, 13 e 14, ele sofre uma perseguição pelos próprios judeus porque ele pregava em uma sinagoga em Bereia. Ele estava pregando, é lógico, com toda aquela ênfase que ele dava, com toda aquela persuasão com que ele falava, e ele teve que fugir também dos judeus que queriam a sua morte. Aí lá em Atos 19, 23 a 26, alguns ourives, temendo ficar sem seus lucros por produzirem imagens,
de deuses para adoração, incitaram um grande tumulto contra Paulo e outros discípulos. Eles faziam imagens de ouro, ganhavam muito dinheiro com isso, e mais uma vez Paulo vai lá mexer com o bolso das pessoas, né? E eles incitaram um grande tumulto contra Paulo, e ele teve que sair de lá mais uma vez. Ficou muito perigosa a estadia dele nessa cidade. Lá em Atos 21, 27 a 31, mais uma vez os judeus fazem uma grande confusão por deduzirem que ele tinha profanado o templo, levando um grego, Trófimo, se chamava esse grego, até lá. Eles incitaram pessoas e Paulo é arrastado para fora do templo, espancado e quase morto. Mais uma vez ele foi espancado e quase morto pela multidão. Esses foram alguns dos sofrimentos pelos quais Paulo passou. É claro que ele passou por outros. E a gente fez aqui assim um breve resumo da biografia, dos sofrimentos, do que ele fez. Foi um resumo, não dá para você falar toda a vida dele em 2 aulas. Mas a aula de hoje está toda a partir de Atos 13. As viagens e como que foi como foram as perseguições dele, as coisas pelas quais ele passou, os sofrimentos e as torturas pelas quais ele passou. E até que a gente chega lá onde terminou supostamente a vida dele. Que a vida dele foi terminada em Roma pela espada de um carrasco pode ser aceito com confiança. Todos os estudiosos, todos os historiadores aceitam com confiança isso. Mas a tradição liga sua execução à perseguição dos cristãos em Roma. Seja por perseguição, ou seja qual for o outro motivo, a vida dele é ligado a um consenso de que terminou em Roma a vida dele. Tem-se a hipótese de que tem a ver com Nero, depois do incêndio em Roma. Mas de fato é que ele foi decapitado. Se ele colocou mesmo fogo em Roma, se ele isso não há um consenso, tá? Então assim, eu não quis trazer isso porque não se tem não se tem certeza. Na verdade, não se tem certeza de nada, né? Mas ele foi após um grande incêndio que teve em Roma. Ele ficou preso, foi mais ou menos a data provável do julgamento do seu caso. E Paulo foi decapitado. A vida dele terminou em Roma por decapitação. Isso a história diz e a tradição também diz. Paulo foi, já disse, que a gente às vezes, nem sempre a gente vai concordar com tudo o que ele fala. Nas próximas aulas a gente vai ver que tem algumas coisas que são para os dias de hoje, outras coisas não são para o dia de hoje. Mas assim, não coube a mim essa parte. A minha parte foi só trazer a biografia dele, um resumo da biografia dele. Mas assim, ele foi de suma importância para a propagação do Evangelho de Jesus. Ele saiu de onde ele estava, ele viajou e ele levou esse Evangelho, ele levou Jesus Cristo a outros povos, fundou igrejas. Não dá para a gente negar a relevância do ministério de Paulo. E eu queria, com isso, abrir para alguns comentários, o que vocês entenderam a mais, o que passou despercebido por mim. Alguns comentários sobre
colocações que vocês acharem importante. Eu queria abrir esse espaço para vocês agora falarem sobre isso, o que vocês acharam. Um de cada vez. Eu tenho uma pergunta. Ah, não! Não, não, não! Eu não entendi a hora que você falou sobre a morte dele. Você falou que tinha duas possibilidades, né? Uma era por perseguição e a outra era pelo quê? Pelo incêndio de Roma, com Nero, né? Mas tipo, como uma morte acidental ou não? Ele não, ele foi morto, ele foi julgado e foi morto por decapitação. Teve esse incêndio em Roma, alguns acusavam ele, né? O incêndio que Nero, que a história diz que foi Nero que colocou fogo em Roma, né? A igreja diz que Não, um negócio assim. Os cristãos dizem que foi por perseguição, né? Mas é por isso que há essa controvérsia, porque seja lá como for, a história diz que ele morreu 2 anos depois desse incêndio em Roma. É por isso que não dá para se dizer se ele foi pelo incêndio em Roma ou se foi por perseguição. Só tem relatos de que foi mais ou menos 2 anos depois desse incêndio de Nero em Roma. É por isso que não há esse consenso. Entendi. Obrigada. Quem mais, povo? Quem mais quer falar aí? Nossa, todo mundo quieto. Acho que o povo não acordou ainda. É. Bom, gente, se tá todo mundo quieto, eu vou entender que ou vocês não entenderam nada ou que vocês entenderam tudo, tá? De qualquer maneira, eu vou pedir para a pastora Thais disponibilizar para a gente, né, esse resumo que eu fiz, né? Ele está bem assim, bem bonitinho, bem resumidinho, que dá para mim arrumar aqui e vocês receberem. E é isso. Encerramos. A Renata disse que entendeu, menos mal. A gente encerra o ano, né? A EBON, né? E as próximas aulas serão um pouquinho mais controversas, talvez, né? A gente vai entrar mais a fundo em algumas coisas que Paulo fez, que ele pregou, que ele ensinou, né? E a minha era para fazer a gente conhecer um pouquinho mais sobre ele, quem era ele, né? Então, assim, eu vou passar para a pastora Thais, ela dá o aviso quando a gente volta, com quem a gente volta. E assim, eu desejo para todos vocês um excelente final de ano. A gente não vai se ver ainda, da manhã tem programação, a gente vai se ver bastantão, né? Mas aí é bom, se despede aqui, né? A gente vai fazer um recesso de 2 semanas para vocês poderem acordar mais tarde no sábado. Não sei quem vai estar de ressaca das festas. A Renata não vai estar de ressaca. A Renata vai estar fazendo comida para 20 pessoas da família. Verdade. A carinha dela é de cozinheira. Olha lá. Carinha de sono, mas tô aqui firme, gente. Aí a gente vai parar no caso, dia 23 não tem, dia 30 não tem. A gente volta no dia 6, já na primeira semana, com a Renata. E aí, Renata, se você quiser falar um pouco sobre o que o povo pode esperar aí, pode ficar à vontade. Oi, gente, bom dia de Bom novo. dia. Na minha aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre as possibilidades, né? Se Paulo teve discípulas ou não, como que então foi o papel das mulheres, né, na contribuição do ministério dele. Então, eu espero vocês também nesse próximo encontro aí que a gente vai ter, tá bom? Obrigada. E é isso, povo. Dia 6, então, a gente se vê aqui novamente na nossa EBON, no sábado, às 9 da manhã. Aproveitem essas 2 semanas para descansar, para passear, para acordar tarde, para cozinhar. Depois a gente volta. Muito obrigada. Beijos, 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 gente. E bom
resto de sábado e final de semana para vocês. Amanhã, super live, hein, no Instagram da Igreja da Garagem, no Instagram do Pastor Berlofa. A partir das 10h30 da manhã, a gente vai o dia inteiro ali, horário do almoço, à tarde. Vai ter música ao vivo, vai ter convidados, vai ter coisas muito legais, não perca, tá bom? Beijo. Tchau. Até amanhã.